Ei, para com tudo. Imagina isso, você aí, no meio do caos global, vendo potências como Estados Unidos da América e Rússia balançando bombas atômicas como se fossem brinquedos, prontas para virar o mundo em pó com um clique que ecoa como trovão furioso. De repente, pá, você pensa. E o Brasil, com minérios para dar e vender e cérebros afiados, por que não tem uma bomba atômica para se defender? Caramba, essa dúvida bate na cabeça como um martelo, né? Mas ó, a verdade revelada é um caldeirão de medo de sanções caindo como chuva, estratégia diplomática construindo pontes em vez de explosões, e um compromisso com a paz que brilha como farol num mar de tensões. Em 2025, com guerras como a Ucrânia deixando o mundo na ponta dos pés, o Brasil se destaca como o gigante que disse não ao terror nuclear, preferindo ser o cara da harmonia. Vamos cair nessa história toda, tintim por tintim, porque essa parada arrepia uma espinha e aquece o peito. Será que a força está na ausência de armas, ou na coragem de escolher a paz? Bora lá! Vamos do comecinho para ninguém boiar nessa viagem pelo tempo. O programa nuclear brasileiro não veio do nada não. Lá nos anos 50, no tempo de Getúlio Vargas, o Brasil começou a paquerar a energia nuclear como quem vê um tesouro reluzente, pronto para impulsionar o país como foguete decolando. Getúlio criou o CNPq em 1951, plantando sementes de um sonho que cresceria como árvore robusta, com galhos estendendo para lados inesperados. Naquela era, o mundo estava hipnotizado pela energia atômica, ainda abalado por Hiroshima e Nagasaki em 1945, onde bombas viraram cidades em cinzas que ecoavam como trovão sem fim. O Brasil, querendo ser grande, viu no nuclear uma chance de soberania, tipo escudo mágico contra ameaças que ousassem se aproximar. Mas foi na ditadura militar, a partir de 1964, que o trem ganhou velocidade. Os generais com visão de potência viam o nuclear como espada reluzente, pronta para defender o território e botar o Brasil no mapa das superpotências. Em 1975, o acordo com a Alemanha Ocidental foi um marco, como trovão anunciando ambições. O Brasil queria dominar o ciclo do urânio, enriquecendo o combustível que pode virar eletricidade limpa ou, bum, uma bomba que destrói tudo como um vulcão enfurecido. A hipérbole da época era clara. O Brasil se imaginava como superpotência do hemisfério sul, brilhando como o sol tropical, com projetos secretos, sussurrando independência energética e, quem sabe, militar. Por outro lado, o caminho teve curvas traiçoeiras, como estrada sinuosa no mato. Os Estados Unidos da América, com medo de um Brasil nuclear, jogaram sanções pesadas como chuva de pedras, cortando tecnologia e pressionando como aperto de mão que machuca. Isso forçou o Brasil a criar um programa nuclear paralelo nos anos 80, com marinha, aeronáutica e exército trabalhando em segredo como espiões em missão arriscada. Em Resende, o enriquecimento de urânio rolava em silêncio, mas o governo jurava de pés juntos que era só para energia, não para fazer o mundo tremer. Em 1987, José Sarney admitiu o programa, mas negou intenções bélicas, como lobo vestindo pele de cordeiro para enganar a desconfiança global. A redemocratização, a partir de 1985, foi como o sol rompendo. Após tempestade longa, a Constituição de 1988, artigo 21, inciso 23, cravou em pedra que energia nuclear só para fins pacíficos, como juramento sagrado ecoando paz. Em 1990, Fernando Collor, num gesto que virou manchete mundial, jogou cal num buraco de testes em Cachimbo, Serra do Cachimbo, Pará, enterrando o sonho de bomba como fantasma do passado exorcizado. Em 1998, o Brasil aderiu ao TNP, selando o compromisso nada de armas nucleares, só energia limpa, como usinas Angra 1, 2 e 3, que em 2025 geram 3% da eletricidade nacional, iluminando casas como estrelas no céu noturno. A CNEM vigia tudo como mãe zelosa, garantindo transparência como vidro cristalino. Em 2025, o Programa Nuclear Brasileiro é exemplo de foco em energia e medicina, como rio sereno fluindo longe do caos da proliferação. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Agora, vamos ao miolo, porque sem o porquê, a história vira conversa sem pé nem cabeça. O Brasil não tem bomba atômica por uma mistura de 3 fatores: medo de sanções,
estratégia diplomática esperta e compromisso ético com a paz que brilha como farol num mar de conflitos. Vamos por partes, que essa parada é densa como floresta amazônica. Primeiro, o medo. E não é medo de bicho-papão. Nos anos 70, os Estados Unidos da América jogaram sanções pesadas contra o Brasil pelo acordo com a Alemanha, cortando tecnologia como quem corta água no deserto. Se o Brasil insistisse numa bomba, o embargo seria total, comércio travado, tecnologia bloqueada e o país viraria pária, como ilha isolada no mar de sanções. Em 2025, esse medo ecoa com exportações de soja, carne e minérios. Qualquer sanção seria terremoto econômico, derrubando tudo. A hipérbole é clara, uma bomba traria mais dor que glória, como segurar granada sem pino. A estratégia diplomática é onde o Brasil brilha como gênio. Em vez de correr atrás de bombas, o país escolheu liderar pela paz, construindo pontes com vizinhos como a Argentina, que também abriu mão de armas nucleares. A ABACC, em 1991, foi marco, como dois irmãos jurando nunca brigar. No palco global, o Brasil negocia como jogador de xadrez sacrificando peça para ganhar o jogo. Em 2025, essa estratégia rende frutos. O Brasil media conflitos na ONU, como maestro regendo orquestra, ganhando respeito sem explosões. A ironia, enquanto uns mostram força com bombas, o Brasil mostra com alianças, como quem vence batalhas sem disparar tiro. Por fim, a paz é o coração. A Constituição de 1988 proíbe usos nucleares não pacíficos, como o juramento em pedra resistindo tempestade. Depois da ditadura, o povo, cansado de autoritarismo, abraçou não violência, como quem troca espada por ramo de oliveira. Em 2025, o Brasil promove desarmamento na ONU, com voz ecoando como sino em catedral, defendendo o mundo sem terror atômico que devora vidas como fogo selvagem. Culturalmente, o brasileiro valoriza a harmonia, como samba unindo todos na roda, refletindo na política externa, brilhando como exemplo num mundo de conflitos. O trauma da ditadura moldou isso, como cicatriz, lembrando dor. A repressão e segredos nucleares deixaram o povo desconfiado de ambições bélicas, como quem foge de casa assombrada. Em 2025, esse legado vive. O Brasil rejeita armas nucleares como quem diz: nunca mais a passado sombrio, escolhendo luz da paz. A cultura brasileira, com vibe de união e alegria, rejeita destruição, como o carnaval celebrando vida. Essa identidade reforça a escolha pela paz, como música tocando corações, fazendo do Brasil exemplo que reluz no cenário global. Tratados internacionais são como correntes invisíveis, segurando a ambição nuclear bélica, mantendo o Brasil no caminho da paz como navio preso ao cais. Vamos destrinchar os principais, porque eles são espinha dorsal dessa história. O Tratado de Tlatelolco, assinado em 1967 e ratificado pelo Brasil em 1994. É marco histórico fazendo a América Latina, zona livre de armas nucleares, como oásis de tranquilidade num deserto de ameaças globais. O Brasil liderou com a Argentina, como dois vizinhos selando o pacto de amizade eterna. Em 2025, Tlatelolco é escudo regional, garantindo que a América Latina não vire palco de explosões atômicas, como jardim protegido de tempestades. O impacto regional de Tlatelolco transformou a América Latina em exemplo de desarmamento, como ilha de paz num mar de conflitos. O Brasil, ao liderar, ganhou respeito, como anfitrião, abrindo portas para a harmonia. Em 2025, esse tratado continua pilar, como rocha firme num rio turbulento. O TNP, adotado pelo Brasil em 1998, é outro pilar, como âncora segurando o navio da paz. Ele proíbe desenvolvimento de armas nucleares, permitindo apenas usos pacíficos, como energia e medicina, tipo freio impedindo o carro de descer ladeira abaixo. O Brasil, ao aderir, abriu mão de ambições bélicas, mas ganhou credibilidade global, como quem troca arma por microfone no palco internacional. Em 2025, o TNP reforça a posição brasileira, como bandeira de paz tremulando alto. A dualidade do TNP é faca de dois gumes, garante paz, mas limita a soberania tecnológica, como aluno brilhante seguindo regras do professor. O Brasil aceitou isso, priorizando a harmonia, como quem escolhe caminho seguro em vez de trilha perigosa. A ABACC, criada em 1991, é pacto de confiança entre irmãos. Ela faz inspeções mútuas nos programas nucleares, garantindo transparência como vidro limpo, deixando luz passar.
Em 2025, a ABACC é modelo global, mostrando que vizinhos podem trabalhar juntos sem medo, como dupla de dançarinos em perfeita sincronia. Como a ABACC funciona na prática, operando com inspetores verificando reatores e estoques de urânio, como detetives em busca da verdade. Essa transparência é espelho refletindo confiança, fortalecendo a relação Brasil-Argentina e inspirando o mundo. Além de Tlatelolco e TNP, o Brasil segue o CTBT e acordos com a EIEI, fiscalizando atividades como óleos de águia. Esses tratados formam rede, como teia forte segurando o Brasil no caminho da paz, mesmo quando ventos de tensão global sopram forte. A fiscalização da EIA monitora o Brasil, como guarda que nunca dorme. Em 2025, inspeções garantem programa nuclear limpo, como água cristalina, reforçando a credibilidade do país no cenário global. A escolha de não ter bombas atômicas tem impactos que brilham como estrelas, mas também lançam sombras. Em 2025, o Brasil colhe frutos doces e enfrenta espinhos como quem caminha num jardim cheio de flores e obstáculos. As vantagens são de encher o peito. Diplomáticas. O Brasil lidera mediações na ONU, como maestro regendo a orquestra de nações, ganhando respeito global sem precisar de ameaças. Em energia, Angra 1, 2 e 3 geram 3% da eletricidade nacional, como Rio Puro, alimentando cidades sem poluir. Em medicina, reatores produzem radioisótopos para tratar câncer, salvando vidas como anjos silenciosos. A paz atrai investimentos estrangeiros, como IMA puxando ferro, com empresas confiando num Brasil estável. Na ONU, o Brasil media conflitos como sábio, resolvendo brigas de família. Essa liderança fortalece alianças, como pontes conectando continentes, dando ao país peso que bombas nunca dariam. Angra é exemplo brilhante, gera energia sem carbono, como o sol sustentável iluminando o futuro. Em 2025, usinas são orgulho nacional, como bandeiras verdes tremulando alto. Mas nem tudo são flores. Militarmente, o Brasil fica vulnerável, como casa sem tranca num bairro perigoso, já que potências armadas podem ameaçar sem medo de retaliação nuclear. Dependência tecnológica é outro peso. O Brasil ainda importa urânio enriquecido para reatores, como quem pede mesada para comprar comida. Em 2025, isso limita a autonomia, como o pássaro com asas cortadas. Sem bombas, o Brasil depende de diplomacia e alianças, como lutador sem luvas num ringue de gigantes. Em conflitos globais, essa vulnerabilidade é risco, como andar na corda bamba sem rede. Importar urânio enriquecido é pedir receita para fazer bolo. O Brasil sonha com independência nuclear, mas precisa de parcerias externas, como o aluno que ainda depende do mestre. Economicamente, a paz é lucro. Investimentos estrangeiros crescem, com o Brasil atraindo bilhões em energia renovável e tecnologia, como Campo Fértil colhendo frutos. Angra 3, prevista para 2026, deve gerar empregos e energia limpa, como o motor realizando um grande zumbido de progresso. Mas custos de manutenção nuclear são altos, como carro de luxo, exigindo cuidados caros. A escolha pela paz atrai empresas globais, como a abelhas voando para o mel. Em 2025, setores como tecnologia e energia renovável crescem como árvores frutíferas num pomar bem cuidado. Manter usinas é caro, como reformar mansão antiga. O Brasil investe bilhões, mas retorno em energia e medicina justifica, como colheita recompensando o suor. Socialmente, o Programa Nuclear Pacífico educa universidades como o USP formam cientistas nucleares, como sementes de conhecimento brotando. Culturalmente, a escolha pela paz reforça a identidade brasileira de harmonia, como o samba unindo todos na roda, fortalecendo o orgulho de ser país que diz não há destruição. Cursos de física nuclear nas universidades brasileiras são sementes plantadas em solo fértil, formando experts que impulsionam o país. Em 2025, esse conhecimento é tesouro, como ouro guardado em cofre. A escolha pela paz reflete jeito brasileiro, como o carnaval celebrando vida. É orgulho que brilha, como bandeira verde e amarela tremulando sob sol. Comparar o Brasil com outros é olhar no espelho torto. Cada país reflete escolhas únicas. Vamos ver quem foi pelo caminho das bombas e quem, como o Brasil, escolheu a paz. A Índia explodiu a primeira bomba em 1974, desafiando o TNP como rebelde, ignorando regras, ganhando status militar, mas enfrentando sanções como peso amargo. A Coreia do Norte testa armas nucleares, uivando como lobo solitário, mas vive isolada, como ilha perdida no mar de desconfiança. Israel, sem admitir, tem bombas, como segredo guardado em cofre, usando o poder como sombra assustadora. Esses países mostram força, mas pagam caro, como quem carrega fardo pesado. A Índia escolheu bomba para se afirmar como lutador mostrando músculos, mas sanções limitaram o crescimento, como correntes amarrando o gigante, mostrando
mostrando que poder tem preço. A Coreia do Norte vive como ermitão, com bombas que assustam, mas isolam, como fortaleza cercada por muros. Em 2025, seu povo paga preço, como quem vive na sombra de castelo vazio. A África do Sul construiu bombas nos anos 80, mas destruiu em 1991, escolhendo paz como flor desabrochando em deserto. A Ucrânia entregou arsenal nuclear em 1994, mas hoje lamenta, como quem sente peso de arrependimento amargo. O Brasil, ao lado da África do Sul, brilha por escolher paz, como farol guiando sem cegar. A África do Sul virou exemplo, como quem troca arma por aperto de mão. Sua decisão inspirou o Brasil como luz guiando o caminho no mundo escuro. A Ucrânia abriu mão de bombas, mas hoje enfrenta ameaças, como quem perde escudo numa batalha. Essa lição ecoa no Brasil, como alerta sussurrado pelo vento. As lições são claras, bombas trazem poder, mas também isolamento, como fortaleza cercada por inimigos. A paz constrói pontes longas, enquanto armas cavam crateras profundas. Em 2025, o Brasil aprende com o mundo, mantendo escolha como escudo de valores éticos. Nem tudo é mar de rosas. Há espinhos nesse jardim. Críticas apontam vulnerabilidade. Sem bombas, o Brasil pode ser alvo fácil em conflitos globais, como casa sem alarme. Dependência de tecnologia externa é outro problema, como pedir emprestado enquanto sonha com independência. No Brasil, infraestrutura nuclear é limitada. Angra 3, atrasada por anos, só deve operar em 2026, como o carro que demora a pegar. Regulamentação da CNN e Anvisa é lenta, como tartaruga em corrida, atrasando avanços. No Brasil, há quem critique escolha pacifista, dizendo que bombas dariam segurança como cão de guarda feroz. Pesquisas de 2024 mostram 30% dos brasileiros favoráveis a armas nucleares em caso de ameaça, como sussurro de mudança no vento. Mas maioria defende paz, como corrente humana, protegendo ideal. Nas ruas, tema divide. Uns querem proteção nuclear, como quem busca escudo em tempestade. Outros defendem paz, como o hino unindo corações. Em 2025, esse debate é vivo, como fogueira que nunca apaga. Tecnologicamente, o Brasil avança, mas depende de parcerias externas, como estudante que precisa de professor. Economicamente, custo de usinas é alto, como jantar caro exigindo sacrifício. Em 2025, esses desafios testam paciência, mas paz compensa, como colheita farta após trabalho árduo. Angra 3 é símbolo de atraso, como o trem que perde horário. Previsto para 2026, o projeto enfrenta custos altos, como escalar montanha com mochila pesada, mas quando operar será como o sol brilhando no Sudeste. Importar tecnologia é pedir receita para fazer bolo. O Brasil sonha com independência nuclear, mas precisa de parcerias. Como aluno que ainda depende do mestre. Olhando para frente, prenúncio é de Brasil firme na paz, mas com sussurros de debate soprando como o vento mudando direção. Em 2025, foco é expandir Angra 3, que deve gerar energia limpa em 2026, como rio caudaloso alimentando o progresso. Medicina nuclear cresce, com reatores produzindo radioisótopos para salvar vidas como anros tecnológicos. Mas futuro também traz questões, e se conflitos globais aumentarem, será que paz resiste como rocha ou sede como areia? Angra 3 é a estrela do futuro, com previsão de gerar 1.405 MW, como sol sustentável iluminando o Sudeste. Medicina nuclear avança, com o Brasil produzindo 80% dos radioisótopos usados em câncer, como remédio curando feridas invisíveis. Em 2025, o programa nuclear é motor zumbi do progresso, sem explosões. A energia nuclear é rio limpo que nunca seca. Com Angra 3, Brasil planeja aumentar produção, como quem rega campo para colheita farta, reduzindo dependência de fontes poluentes. Reatores produzem radioisótopos como médicos invisíveis curando pacientes. Em 2025, o Brasil lidera na América Latina, como farol de saúde brilhando para o continente. Debates esquentam. Pesquisas de 2024 mostram polarização, com alguns querendo armas nucleares em caso de ameaça global, como espada guardada na bainha. Mas maioria aposta na paz, como farol, guiando navios em mar agitado. Em 2025, o Brasil reforça papel na ONU, defendendo o desarmamento como voz potente num coral global. Se conflitos globais crescerem, como em 2022 na Ucrânia, alguns podem pedir armas, como quem busca escudo em batalha. Mas Brasil, em 2025, segue firme na paz, como rocha resistindo ao vento. A tecnologia avança, com IA otimizando reatores, como cérebro extra garantindo segurança. Empresas como a NetAdept Technologies podem apoiar, trazendo cibersegurança, IA
para proteger o programa nuclear, como escudo digital. O futuro é promissor como o sol nascendo em horizonte limpo, e a monitora reatores como guarda que nunca pisca. Em 2025, ela pode reduzir custos e riscos, como assistente tornando o trabalho mais leve, garantindo o nuclear brasileiro brilhe seguro. Enfim, Brasil sem bomba atômica é dança com destino, onde medo, estratégia e paz se entrelaçam como fios numa tapeçaria colorida, tipo farol cortando névoa do caos nuclear. Brasil escolheu dizer não há destruição, construindo pontes que reluzem mais que qualquer explosão. Será que acertamos? Que enigma! Mas em 2025, verdade revelada é clara. Brasil planta sementes de paz num mundo de espinhos, brilhando como estrela guia apontando para o futuro sem rugido atômico, mas com um zumbido suave de país que acredita na harmonia como maior força. Ei, se você está intrigado com o programa nuclear brasileiro e quer tecnologia para proteger projetos de energia ou inovação, chama a NetAdept Technology. Somos especialistas em soluções de redes, cibersegurança, data center, desenvolvimento de apps, automação e infraestrutura para negócios que miram o futuro. Dá um pulo no nosso site e marca a consultoria. Bora construir um futuro seguro e brilhante, sem pisar no freio. Quer mergulhar fundo na história nuclear e entender escolhas como a do Brasil? Compra livro A Bomba Atômica e a Guerra Fria na Amazon Brasil. Perfeito para desvendar segredos da era nuclear. O link está na descrição. Obrigado por assistir. Curte, comenta Brasil pela paz. E se inscreve para mais histórias que mudam o jogo. Qual sua opinião? Paz, poder ou tecnologia? Me conta aí.